Fala pessoal, bom dia. Pessoal, hoje eu vou aguardar só 2 minutinhos no máximo, tá? Para a gente poder começar, porque hoje eu vou precisar sair um pouquinho mais cedo. Hoje, se Deus quiser, eu vou tomar a minha segunda dose da vacina e eu preciso sair um pouquinho mais cedo, tá bom? Acabou coincidindo a data da aula com a data que eles marcaram a segunda dose. Bom dia, bom dia. Hoje é 8:01, vou aguardar só até 8:02 e a gente já começa. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre regressão à média, tá? Deixa eu até colocar aqui de uma vez. Só um minuto, pessoal. Bruno, não sei se você está me ouvindo, consegue me colocar como host para eu poder compartilhar aqui a tela? Só um minutinho, pessoal. Estou só resolvendo com o Bruno aqui e eu já consigo compartilhar minha tela aqui.
Pessoal, bom dia para quem está chegando aí agora. Estou só aguardando aqui o Bruno me colocar aqui como host aqui para mim conseguir compartilhar a tela com vocês, tá? Só um minutinho. Lembrando que a gente vai falar um pouquinho sobre regressão à média. Pessoal, só mais um minutinho, então eu peço desculpas. Eu estou tentando entrar em contato aqui com o Bruno, eu não estou conseguindo a resposta dele, só para ele me colocar aqui como host, porque eu não estou conseguindo compartilhar a tela com vocês no momento. Eu preparei aqui para vocês uma imagem, um desenhozinho aqui no Paint mesmo, como eu sempre faço de costume, para poder explicar para vocês a teoria de regressão à média, e depois a gente ia passar para o gráfico, tá? O gráfico hoje a gente ia dar uma olhada em SHA-USD para operações de regressão à média, tá? Operações bem bacanas, operações com um bom risco-retorno, onde você consegue buscar um ganho na maioria das vezes, bem maior do que seria o stop, tá? São operações bem bacanas. Só aguardando aqui o Bruno me dar uma resposta aqui para a gente poder fazer o compartilhamento de tela. Enquanto a gente aguarda, pessoal, eu queria fazer só uma observação, tá? E uma sugestão para vocês também. Estou só aguardando aqui as respostas do Bruno aqui. Sobre em trade em geral, não só sobre análise técnica, que a gente está fazendo uma série de aulas, a gente está vendo o gráfico, eu estou mostrando pontos de entrada, pontos de alvo, pontos de stop, Fibonacci, média móvel, a gente está vendo bastante coisa sobre técnica, mas eu queria lembrar vocês, sempre alertar vocês, que gerenciamento e controle emocional, tá, pessoal? Preparação emocional para o trade é muito mais importante do que toda a técnica que a gente está vendo, tá? O gerenciamento e controle emocional são muito mais importantes, tá bom? Uma coisa que eu sugiro a vocês é que leiam bastante sobre histórias de traders, tá? Principalmente alguns americanos que são traders excepcionais, entre aspas, estão entre os melhores do mundo. Então leia sobre eles, o novo Magos do Mercado, Reminiscências de um Especulador Financeiro, os livros do Al Brooks, apesar que os livros do Al Brooks são bem destinados à técnica, mas são bons livros também. Trading the Zone, do Mark Douglas, O Trader Disciplinado, do Mark Douglas também. Então, procurem esses tipos de livros, onde vocês vão ver que esses traders que possuem sucesso no mercado financeiro, eles
tem como principal fator a disciplina, né, essa questão do controle emocional e um gerenciamento bem afiado. Eles respeitam isso, tá? Eles sabem ter muita paciência no mercado também para esperar as melhores entradas, os melhores pontos para fazer suas operações, tá bom? Então, busquem mais sobre isso também no mercado. Isso vai trazer um conteúdo, isso vai trazer para vocês um aprendizado muito grande, tá? Principalmente se vocês puderem pegar como que o novo Magos do Mercado, até citei ele aqui já. O novo Magos do Mercado é maravilhoso. O novo Magos do Mercado é maravilhoso. São entrevistas com traders americanos. Tem uma entrevista com o McKay, eu acho que é assim que fala o nome dele, eu não sei a pronúncia certa, esqueci o primeiro nome. O cara é violento no trade, ele tem 20 anos de consistência. E você não vê ele falar nada sobre gráfico. Tudo que ele fala na entrevista dele é sobre gerenciamento, é sobre técnica, é sobre como se comportar na frente de uma tela. Então, é uma entrevista maravilhosa, é um aprendizado e tanto. Oi, Francisco, tudo bem? Vamos lá. Eu não assisti a primeira aula. Na realidade, já passaram algumas aulas já. A gente está aqui desde julho, se eu não me engano. A gente está aqui desde o início de julho, se eu não me engano. Acredito eu que a TICMIL, o Bruno, eles devem fazer alguma coisa para poder repassar todas as aulas para vocês, tá? Porque todas as aulas estão sendo gravadas, inclusive essa agora está sendo gravada. Então, acredito que ele deve sim repassar essas aulas para vocês depois de alguma forma, até para que vocês possam ter uma consulta a esse material, para que vocês se mantenham sempre atualizados, tá? Ah, já está lá no canal? Ah, show de bola, Pedro. Boa, boa. Essa é uma informação que eu não sabia passar, não tinha certeza sobre isso. Boa, Pedro. Obrigado aí pela força aí na informação. Pessoal, eu ainda não consegui contato aqui com o Bruno. Eu não consigo compartilhar a minha tela. Estou só aguardando ele me responder. Boa, Bruno. Boa. Show, show de bola. Caramba, pessoal, eu não consigo conversar com o Bruno. Já mandei para ele aqui pelo Zoom, já mandei no telefone dele aqui particular. Ele deve ter aberto a aula e deixado aqui para gente. Eu não consigo compartilhar a minha tela. Peraí que lá vai, peraí, Daniel. Opa! Ah, o Bruno chegou. Opa, vamos nessa, pessoal. A gente ainda tem um tempinho aqui. Peraí que eu vou tentar. Eu tenho que te colocar de E host aqui. host, isso. Aí agora vai. Sistema de Boa, programação. boa, Bora para boa. cima. Valeu, desculpa o atraso aí. Show. Sem problema. Vamos lá, pessoal. Aí, agora eu consigo aqui. Vamos passar para vocês aqui bem rapidinho, então. Regressão à média. Estou aqui com a minha tela aqui do Paint aqui, que eu passei para vocês, para poder explicar para vocês aqui bem rapidinho sobre a teoria de regressão à média, tá? Hoje, igual eu falei no início, eu acho que algumas pessoas aqui não estavam bem no iniciozinho aqui da nossa aula. Eu não posso ficar o tempo todo porque eu tenho a segunda dose da minha vacina hoje marcada para daqui a pouquinho, tá? Então, hoje a gente vai fazer uma aula bem
corrida aqui, então chega de enrolação, né? Vamos lá, pessoal, regressão à média é uma forma bem simples de operar, é como se a gente fosse fazer alguma operação de tendência normal, uma operação de tendência, onde o mercado faz uma perna de tendência, faz a sua retração, faz a sua correção, e depois deixa uma entrada para uma nova perna. Esse tipo de operação, ele é para aquele trader bem conservador, né? Aquele trader que não fica tentando adivinhar onde vai iniciar uma perna. A gente tem, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um mercado bem consolidado aqui, a gente não vai ficar tentando adivinhar se ele vai subir, se ele vai cair, a gente vai esperar que o mercado faça uma perna, deixe para a gente um sinal forte de que vai começar uma tendência para uma direção. Então, o mercado todo consolidado nessa região aqui, todo consolidado nessa região aqui, todo garrado aqui, começa uma perna de tendência. Beleza. A gente não vai pegar isso aqui porque, para quem é conservador, a gente não vai fazer uma entrada porque quem já tem uma certa experiência de mercado sabe que um rompimento com um candle não quer dizer que o mercado realmente vai romper. Não necessariamente pode ser um rompimento. Existem vários falsos rompimentos de um candle só. Às vezes o mercado vem, rompe uma resistência, nesse caso aqui, com um candle e devolve tudo no candle seguinte, ativando aí vários stops do pessoal. Então, para um trader bem conservador, eu espero o quê? Que o mercado faça um rompimento e faça um pullback ou nessa região que foi rompida, ou então que faça isso, suba uma perninha aqui e faça uma correção para a gente poder pegar essa primeira oportunidade na primeira correção, tá? Então, a regressão à média, ela é simplesmente quando o mercado sobe, faz uma perna de tendência de queda, vale do mesmo jeito, tá, pessoal? A queda vale do mesmo jeito, é só inverter o princípio, só colocar inverter ao invés de compra, a gente coloca venda. Então, o mercado sobe, faz uma perna, faz uma correção de tendência e a regressão à média. O importante da regressão à média é o seguinte, pessoal, não necessariamente o mercado tem que tocar a média, tá? O mercado não precisa necessariamente tocar a média, porque uma coisa vocês devem concordar comigo. Eu particularmente, uso uma média de 20 períodos aritmética. Eu gosto de uma média de 20 aritmética. Tem gente que gosta de 21 aritmética. Tem gente que gosta de 17 aritmética. Tem gente que gosta desses mesmos períodos que eu falei agora, porém exponenciais. A gente gosta de média de 15 exponencial. Já vi trader usando média de 15. É menos incomum, mas tem. Menos comum, né, no caso. Mas tem trader usando de 15. Então, por exemplo, uma média de mais de 20, por exemplo, aritmética, talvez estaria passando aqui, porque ela não mexe tanto a aritmética. A exponencial, uma 17, por exemplo, talvez esteja passando, cortando o preço aqui. Então, todas as médias vão funcionar sim, mas não necessariamente a regressão à média precisa tocar ela. Às vezes está tocando a de 17 e não encosta na de 20. Às vezes encosta em todas as médias, às vezes até chega até meio que romper a média de 20 e volta. Normal? Completamente normal, sem problema nenhum, tá? Então, a ideia da regressão à média é o quê? Que o mercado faça uma correção na região da média, não necessariamente toque ela. Novamente, tia Teteia aqui para todo mundo entender. Igual eu, por exemplo, posso estar usando uma de 20 e o Francisco, que está assistindo a aula, talvez esteja usando uma de 17. O mercado vai toca na média de 17 do Francisco, mas não toca na minha de 20. Então, eu vou ficar de fora, não vou fazer esse trade? Não. Foi na região. É uma região de média ali. É uma região que eu sei que o mercado pode fazer uma reversão dessa pequena correção, dessa pequena tendência de baixa para voltar a subir de novo, no caso de uma tendência maior de alta, né, que a gente está falando. Então, chegou na região da média, tá valendo, tá, pessoal? Não precisa necessariamente tocar, porque eu já vi que pessoas que assistem a aula de regressão à média e às vezes perde uma entrada porque não tocou na média dele, no gráfico dele. Se não tem uma relação correta, tá? Chegou na região, tá valendo. Então, o que que acontece? O que que a gente precisa quando o mercado chega nessa região das médias na hora da correção? Que o mercado deixe para a gente um padrão de compra, o mercado deixe para a gente um candle informando para a gente que pode comprar, um candle
com volume, às vezes nem precisa ter volume, mas a gente tem uma barra elefante já rompendo o último topo, por exemplo, alguma coisa assim. A gente precisa que o mercado mostre para a gente que vai continuar essa tendência, tá? A gente vai fazer a entrada, provavelmente vamos colocar o stop onde foi formado o último fundo. Para quem ainda é mais conservador, deixe no fundo anterior ainda, para não correr o risco do mercado vir violinar aqui e depois voltar, tá? Então, a gente faz esse tipo de entrada. Pedrão, eu costumo trabalhar sempre no tempo gráfico de 5 minutos, tá? Eu uso o 15 minutos também. Eu tenho duas telas abertas. Eu tenho a tela de 5 e a tela de 15. A tela de 15, eu gosto de olhar mais o contexto, porque isso são operações para day trade. Então, eu uso a de 5 sempre para refinar a entrada, para fazer melhor as entradas, pegar as entradas mais antecipadas, e uso de 15 para refinar um pouco sobre o contexto geral. Às vezes a gente tem uma média nos 5 minutos subindo, mas tem uma média de 15 caindo ainda. E a gente sabe que tempos gráficos maiores sempre vão mandar em tempos gráficos menores. Então, se eu tenho o 5 contra o 15, eu não faço nenhuma operação. Porque às vezes o 15 ainda contagia, o 5, né, contagia o 15 e ainda vai na direção do 5. Mas eu prefiro não arriscar. Eu gosto de olhar o 15 minutos para manter esse contexto, gosto de operar com os dois tempos gráficos na mesma direção. E o 5 eu uso para refinar essa entrada, tá? Então, vamos lá. Aqui é só isso que a gente precisa, então. A regressão à média, a gente só precisa que o mercado faça uma correção na região e deixe um padrão, deixe um candle que mostre para a gente, que ative para a gente a nossa entrada. Vamos, então, agora que a gente já passou aqui pela teoria bem básica, né, bem simples, vamos para o gráfico aqui. Deixa eu só... Aí, beleza. Deixa eu tirar isso aqui da minha frente, só um minutinho. Show, show, beleza. A gente está aqui agora com o gráfico do XAUSD, que é o que a gente tinha programado para hoje. Olha só, a gente aqui teve um mercado caindo, teve uma tendência de queda muito bonita aqui nesse mercado, e a gente teve algumas entradas aqui. Vamos lá para a gente ver todas as entradas possíveis nesse mercado aqui. A primeira entrada, o mercado estava meio que subindo de forma um pouco sem força, né? Uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês aqui, ó, que eu estava falando é aqui. Era justamente, tá vendo isso aqui que eu estou falando? Ó? Pegou resistência, a gente tem até meio que um canalzinho de alta aqui, mas foi lá, pegou na resistência de novo, voltou, pegou na resistência de novo, voltou e rompeu. Voltou e rompeu. Talvez se alguém comprou nesse rompimento aqui, né, existem vários traders que compram rompimento sem mesmo fechar o candle ainda. Algumas vezes dá muito certo, pega um movimento grande pra caramba, mas algumas vezes dá isso aqui. Então, igual o que eu estava falando, para traders conservadores, vão esperar esse movimento para ver se realmente vai romper. Olha, estava a favor das médias, mas não conseguiu romper, devolveu tudo, desceu, rompeu a média de 200, rompeu a média de 20, bastante volume, bastante força, e deixou aqui o que a gente sabe que é um giftzinho. A gente viu isso aqui, é um giftzinho. Né? Para quem estava na aula de gift aí, sabe que a entrada é na mínima, o stop é aqui na máxima, entrada maravilhosa, já pegou no primeiro candle, rompeu, desceu. A gente pode fazer o espelhamento, vou pegar daqui, ó, opa, a gente pode fazer o espelhamento dessa perna, que é essa última perna de alta, e o mercado foi lá e buscou o alvo de 200, ou o que a gente chama de alvo de 100% também, pegou o primeiro alvo, pegou o segundo alvo cravado. Lindo, beleza. Quem esperou desde lá do início ainda pegou esse último alvo aqui. A gente vê que esse último alvo, deixa eu ver se eu consigo puxar para cá. Olha lá, o último alvo ainda cravado aqui, ó. Ainda desceu mais um pouquinho depois. Mas beleza, vamos falar de entrada aqui de regressão à média. A gente não viu a entrada de regressão à média ainda. A gente viu essa primeira entrada aqui rompendo as médias. Ótimo, beleza. Desceu. O mercado fez uma correção pequena aqui, ó. Não conseguiu chegar na média, mas não deixou de ser uma regressão, não deixou de ser uma correção de mercado. Então a gente tem uma nova entrada perdendo fundo. Beleza. Primeira entrada, uma regressão bem longe aqui. Essa, igual eu disse para vocês, é uma média de 20 aritmética, talvez uma de 17 exponencial, que eu sei que tem gente que usa,
tenha pegado aqui. Talvez a de 9, a média de 9 aritmética também tenha pegado. Tem gente que usa de 9, tem gente que usa de 8. Então, é a região de média aqui, pessoal. É região de média. Não tem problema qual média que seja. É a região das médias aqui, tá? Não tem uma média, como diz, uma média mágica, a média que mais dá certo. Não existe isso. É a região de média aqui, tá bom? Primeiro, então, a gente tem como entrada, ou a gente vê isso aqui como uma certa força de queda já pelo contexto que a gente tem de queda, ou a gente espera romper o fundo aqui para confirmar a nossa entrada, tá? Existem duas entradas aqui, uma um pouco mais arriscada, mas vai deixar o stop menor, e essa aqui um pouco mais conservadora, que é perdendo fundo, e o stop um pouquinho maior. Beleza, depois disso o mercado volta, faz regressão de novo. Para quem gosta aí de retração, para ver retração, vamos ver até onde que esse mercado retraiu aqui. A gente vai pegar essa última perna, tá? Vamos pegar do final da perna até no... Opa! Até no início dela. A gente vê que o mercado retraiu até na região de 38, não chegou nem na região de 23 e volta a cair. Chegou na região das retrações de Fibonacci. Chegou na região de retração de Fibonacci, é outra coisa que a gente pode olhar também para buscar a entrada. Por isso que eu falo que é tudo um contexto, é tudo junto. Não só necessariamente precisa ser encostando na média. A gente vê que o mercado está com uma força um pouco grande nessa queda. Em momento algum ele pegou a média, enquanto estava caindo. Em momento algum pegou a média. E não é porque ele não pegou a média que a gente não vai fazer a entrada. O mercado deixou a entrada, a gente vai. Né? Então, o mercado retraiu mais uma vez, deixou esse candle aqui com uma certa força compradora aqui, e o próximo candle comeu essa força compradora toda, perdeu a mínima e deixa uma entrada para a gente aqui. Por que ele deixa uma entrada para a gente aqui? Porque a gente viu que ele manteve essa força de queda aqui, a gente teve uma certa briga aqui querendo voltar o mercado para cima, mas o próximo candle acabou com toda essa força. Então a gente deixa uma venda na mínima, o stop no topo dessa correçãozinha aqui. Pronto. Mais uma entrada de queda, o mercado desce, faz mais uma perna bonita, volta, faz mais uma regressão à média, desculpa, faz mais uma regressão à média, essa agora quase tocou a média e deixa mais um candle forte de queda aqui, ó. Mais um candle forte de queda, mais duas entradas possíveis, uma perdendo a mínima, outra perdendo o fundo aqui, ó. Quando essas correções são pequenas, pessoal, são correções pequenas, assim, igual essa aqui, que é de 1, 2, 3 candles no máximo, essas correçõezinhas pequenas, igual essa correçãozinha pequena aqui, é muito válido essa entrada perdendo fundo, tá? É muito válido essa entrada perdendo fundo. Por quê? Porque essas correções pequenas, geralmente, ela não chega nem na primeira retração ou chega na primeira retração de Fibonacci. E quando chega na primeira ou não chega nela, isso mostra que a gente tem uma força muito grande na direção da tendência. Vamos puxar a Fibonacci aqui para a gente ver, olha só o que eu falei com vocês. Não chegou nem na primeira retração nesse movimento aqui. Chegou nem na primeira retração, beleza. Vamos olhar aquela segunda entrada que eu falei com vocês. Essa aqui talvez tenha chegado na primeira, talvez até tenha passado um pouquinho. Mas vamos ver. Olha só, essa aqui beliscou a nossa retração de 50. Lembra que eu falei com vocês que a retração de 50, na aula de retração, que a retração de 50 é uma das retrações mais naturais que existem de correção no mercado? É completamente natural o mercado fazer uma perna e retrair até 50%. É completamente natural. É uma das correções mais naturais que tem. Daí que saiu até o setup que eu ensinei para vocês. Eu acho que o setup foi em julho que eu passei o setup de Fibonacci, que é o setup scalper, né, para fazer operações mais rápidas, baseado nas retrações de Fibonacci aqui. Então, mais uma correção bem bacana, com uma baita de uma regressão à média, quase tocou, maravilhoso. Se fosse exponencial, com certeza tinha tocado. Então, para quem tem exponencial aí, tinha tocado a média nessa correção aqui. E pronto, deixa mais uma entrada. Aí, pessoal, quero falar com vocês uma coisa. Existem duas formas de você fazer entrada também em regressão à média. Ou isso aí, a questão é a seguinte: para quem gosta de uma operação um pouco mais arriscada, vamos dizer assim, pode deixar uma venda já em cima da média. A média está se atualizando, né, a cada novo candle, vai deixando, no caso de uma tendência de queda, vai deixando a venda nela. Vai deixando a venda
um pouquinho, dois ticks abaixo dela aqui no mercado em queda. No mercado em alta vai deixando a compra dois ticks acima da média. Então o mercado vem, começou a retrair, já deixa a venda aqui. O único problema de fazer isso, de deixar uma venda já em cima da média, é que você fica um pouco sem região para stop. Você fica um pouco sem região para você poder colocar o seu stop de uma maneira um pouco mais segura. Se você está voltando aqui, olha só, o mercado desceu, fez toda essa perna aqui, começou essa regressão à média, você está com uma venda aqui, esperando uma venda aqui, ou você vai deixar um stop financeiro, que aí não tem nada de técnico nisso aqui, um stop financeiro até onde você aceita perder, caso o mercado rompa a média, igual foi nesse caso aqui, ó, o mercado rompendo a média, ou você deixa seu stop cá em cima, no último topo, no caso de queda, ou então no último fundo, no caso de alta, tá? O único problema de você fazer uma venda em cima da média é isso, você fica um pouco sem viés para poder fazer um stop mais técnico, curto e técnico, né? Então, quando a gente espera que o mercado deixe um padrão para a gente, deixe um candle como esse, deixe um candle como esse, faça um rompimento de fundo, algumas coisas do tipo assim, a gente já tem o nosso ponto de stop exato para ser colocado, né? A nossa ordem de proteção, a nossa ordem em stop, tá? Então, aqui a gente viu uma entrada em gift, uma entrada perdendo fundo ou perdendo a mínima desse candle, a gente viu uma entrada perdendo a mínima desse candle aqui, a gente viu a entrada agora perdendo a mínima ou perdendo esse fundo, tá? Quando são correções muito grandes, pessoal, igual essa aqui, que passou de 38,2, já não fica mais viável que a gente faça uma entrada perdendo fundo. Perdendo fundo é ideal para essas correções bem curtas, de 2, 3 candles no máximo. Isso mostra força na direção da tendência, então a gente pode sim colocar uma venda perdendo fundo aqui quando tem essas correções rápidas aqui. É o mesmo que vale para o giftzinho aqui. Nesse gift aqui, muito bonito, por sinal, baita entrada desse gift aqui. Então, voltando, a gente tem mais essa entrada aqui. Aqui, nessa região, mais uma região de regressão à média, eu particularmente não faria essa entrada aqui. Mesmo que tenha dado mais uma entradazinha, eu não faria, porque o mercado já caiu por uma, duas, três pernas de tendência. É normal que o mercado faça uma correção um pouco maior. Então, fazer uma entrada aqui na quarta perna de tendência, tentando esperar mais uma perna de tendência, eu não gosto de arriscar. Aí eu vou me basear nas ondas de Elliott, que tem a onda 1 de tendência, que no caso seria essa, a 2 de correção, a 3 de tendência, a 4 de correção, a 5 de tendência, aí começa baseado em ondas de Elliott, começa a ABC de correção, que é uma correção um pouquinho mais complexa. Então, baseado em Elliott e tudo mais, eu até prefiro evitar pegar uma perna de tendência dessa aqui. Tanto que a gente vê que o corte do fundo, né, a perca do fundo aqui dura um candle só e já devolve tudo. Já devolve tudo no próximo candle. Então, eu prefiro não fazer esse tipo de entrada depois da terceira perna de tendência já. Eu prefiro segurar um pouquinho. A gente já pegou mais pernas aqui para trás, então eu prefiro esperar um pouquinho, esperar uma nova oportunidade, uma oportunidade melhor para poder fazer uma entrada, tá bom? Então, nesse caso aqui, outra coisa, se a gente pegar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo copiar isso. Eu faço outro aqui. Show. Se a gente pegar aqui, olha só, nesse canalzinho aqui, eu não sei se vocês lembram da aula de Gift, mas é porque eu falei com vocês que Gift, um dos melhores lugares para você poder fazer uma entrada em Gift, que é esse candlezinho aqui, é justamente em rompimento. É justamente em rompimento. Ele pode ser pego num pré-rompimento ou num rompimento. No pré-rompimento, igual nesse caso aqui, ou no rompimento, né, um pré-pullback, que a gente chama, ou no pullback também. É muito bom de Gift, tá? Então, 8h35, eu quero passar só mais essa explicação para você aqui, que não estava até na aula, que hoje eu ia falar só de regressão à média, mas isso aqui é um movimento muito interessante e que é bacana eu passar isso para vocês aqui, que é um movimento de pré-pullback e um movimento de pullback. Talvez vocês ainda, muitas pessoas, né, nunca ouviram falar do tal pré-pullback, o que que é isso? Deixa eu mostrar para vocês aqui. O mercado vem com força para fazer um rompimento de uma região. Vamos olhar essa linha aqui como suporte
que está para ser rompido, tá? A gente está esperando que o mercado faça o rompimento desse suporte aqui. A gente já está olhando, a gente está imaginando que o mercado vai pegar uma força de venda e vai romper esse suporte. Então, o pré-pullback é essa correção pequena bem antes do rompimento, tá? Não é uma correção aqui no meio do canal, não é uma correção lá em cima, é uma correção aqui em cima da linha de suporte que está para ser rompida. Então, o mercado vem com tudo, faz uma força aqui para poder fazer esse rompimento. Tem no máximo dois candles pequenos fazendo uma correçãozinha aqui em cima da linha do suporte e depois rompe com tudo. Isso é o pré-pullback, é uma correção bem pequena de no máximo dois candles pequenos, um pouco antes da linha de rompimento, tá? E o pullback é depois que rompe. Então, pré-pullback, um pouquinho antes de romper, tem que ser bem em cima da linha de rompimento, tá? No máximo 2,500. Rompeu o pullback, é esse movimento aqui, ó, que é o que a turma também chama de reteste, de teste de rompimento, é tudo a mesma coisa, tá? Então, o mercado rompe, faz o rompimento, volta, faz o pullback aqui na linha que rompeu, nesse suporte que foi rompido aqui, e depois torna a cair. Então, mais uma forma de você também ver isso aqui como uma entrada, foi um pullback também na região de suporte, tá? Ah, Daniel, mas está um pouco inclinado, não tem problema. Não tem problema a linha estar inclinada, não. Ela serve como suporte do mesmo jeito. Igual a própria média aqui, ó. Completamente inclinada, mas é uma resistência, tá? Isso é uma coisa que eu já vi muitas pessoas acharem também, se é bom eu falar, não sei se vocês têm esse mesmo pensamento, caso tenham, é bom que eu consiga ajudar vocês nisso também. A linha, para ser um suporte ou para ser uma resistência, ela não precisa estar completamente horizontal, tá? Ela pode estar meio deitada, pode estar meio inclinada, pode estar do jeito que for, não tem problema. Tudo é válido como suporte ou resistência, tá? Igual a gente está vendo aqui, ó, a gente está vendo fundo, 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 todos os fundos ascendentes são fundos que estão subindo, então o nosso suporte vai ser subindo também. Completamente normal, completamente normal. E aqui a gente tem um rompimento, pré-pullbackzinho com gift e depois um pullback após o rompimento. O Renato, a aula de gift foi muito boa, é uma técnica, se entender, ajuda muito. Opa! Opa, show, obrigado, Renato, aí a aula de gift. Depois, qualquer coisa, eu até passo de novo para vocês essa aula, apesar que está gravado, né? Mas é bom a gente dar uma relembrada mesmo do que é o gift, né? A gente pode ver o gift no Paint. No Paint dá para a gente ver bem bacana como que funciona o gift, como que a gente consegue fazer o gift direitinho no mercado, tá? Os pontos bons de entrada, como que são feitos, o que que anula um gift, o que que não anula, né? Mas é isso aí. Pessoal, hoje foi bem rapidinho, tem que ser bem rápido mesmo, que eu tenho a minha segunda dose da vacina, graças a Deus, agora já pela manhã, eu tenho que ir lá no posto tomar. Então é isso. A aula de regressão à média é isso. A gente espera que a gente tenha uma regressão na região da média. Não esperem que vá tocar todas as vezes na média, tá? Às vezes, se não tocar, até melhor. Mostra que o mercado está numa tendência realmente bem forte e as entradas ficam até mais claras. E às vezes nem mais claras, tá? É só vender mesmo, porque, né, no caso de uma tendência de baixa, é só comprar num ponto bem bacana, como rompimento de fundo ou de topo, que vai ser bem sucedida essa operação, tá bom? Então é isso, pessoal. Para que agora o mercado rolando aqui ao vivo aqui, a gente tem, depois de uma perna toda de tendência dessa aqui, uma correção um pouco mais forte, e a gente está vendo que a média de 20 começa a ficar um pouquinho mais lateral. Segurem um pouquinho, não tentem fazer uma operação nesse exato momento agora, justamente porque o mercado já fez uma perna de tendência muito forte, então aguarda um pouquinho, o mercado provavelmente vai dar uma segurada aqui agora, né? Já tem muita realização de lucro por causa dessa perna que caiu aqui. Então o mercado tende a ficar um pouquinho aqui, um pouco mais consolidado, mas talvez depois dá uma nova tendência, tá? Coloquem no 15 minutos. Vamos ver o 15 minutos, o que está acontecendo lá no 15 minutos. No 15 minutos, a gente está, bem dizer, com uma perna só de tendência e fazendo uma correção maior. A média de 20 do 15 minutos ainda está um pouco longe. Talvez o mercado está esperando essa média que agora é chegar no preço para depois fazer uma nova perna de tendência. Tentem olhar
novos contextos, tempos gráficos um pouco maiores para ajudar vocês nessa tomada de decisão. Quando essa média, por exemplo, de 15 chegar no preço, dá uma olhada, volta lá no 5, vê se no 5 refinou alguma entrada, vê se tem um marubozu caindo, vê se tem um gift, vê se tem alguma coisa que ajude a entrada de vocês baseado num contexto maior. Geralmente, quando você baseia num contexto maior e refina a entrada num tempo gráfico menor, as entradas são melhores, os trades são melhores, tá? E tentem sempre operar a favor das médias. Tentem sempre operar a favor das médias, porque, como eu disse, são suportes e resistências dinâmicos, que a gente até fala, porque a todo novo candle ele está se atualizando ali, a média está se atualizando a cada novo preço formado. Então, por isso que a gente vê ela como suporte e resistência dinâmico, tá bom? Então, se baseie num tempo gráfico maior, se baseie sempre a favor das médias, isso aí evita que vocês tenham objeções no caminho do trade de vocês. E é isso, pessoal. Boa sorte, boas operações. Eu tenho que ir nessa agora. Obrigado, Renato. Obrigado. Show de bola. Wagner, obrigado. Ricardo, obrigado. Edilberto, obrigado. Tamo junto, tamo junto. Peço desculpas por essa aula ter sido tão rapidinho, assim, tão corrida, né? Eu falei. Espero que tenha dado para vocês pegarem aí o máximo de informação possível. Qualquer coisa, numa próxima aula, vocês podem, acho que é dia 20 a próxima aula. Valeu, Wagner. Valeu, Pedrão. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar, Daniel, aquela aula foi um pouco rápida, você pode explicar de novo só esse tópico, tá? Pode me mandar aí no chat aí e a gente vai conversando durante a aula. Acho que é dia 20 a próxima aula, tá? E a gente se vê, pessoal. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa terça-feira e uma boa continuação aí de semana. Tamo junto. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.